obrigada, Manuel, pela apresentação. Hoje eu vou apresentar para vocês uma análise preliminar do desenho das políticas de desenvolvimento de 14 capitais brasileiras. A todos, agradecer o convite na realização de políticas públicas. Do que estamos falando? Uma análise sistemática da literatura do campo de assistência social no Brasil de 90 até 2015. Boa tarde, bem-vindos ao lançamento do livro Planejamento Político. Nessa tarde de hoje. Obrigado, Luciana, demais colegas dessa mesa e aqueles que nos assistem. Quero tratar, sobretudo, o impacto nas finanças públicas dos municípios. Bom, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Essa é o segundo dia do 4º seminário anual do NUPEGEM, Núcleo de Pesquisa em Gestão Municipal. Eu sou Diogo Joel Demarco, sou um dos coordenadores do grupo de pesquisa, e nessa que é a segunda mesa desse segundo dia do seminário anual do NUPEGEM, é uma mesa que se destina a debater os desafios municipais à gestão de políticas urbanas e ambientais. A ideia dessa mesa, o propósito dela, é que seja uma mesa que busque refletir sobre os desafios da gestão urbana e ambiental num contexto de restrições econômicas e fiscais locais, aliadas ao crescente impacto das mudanças climáticas sobre as condições de vida das populações e seus impactos na gestão municipal. A proposição nossa nessa mesa era debater dois temas, um mais relacionado ao tema da mobilidade urbana, os desafios da mobilidade urbana no pós-pandemia, mas infelizmente nós tivemos um imprevisto com o nosso convidado que infelizmente não vai poder estar presente aqui com a gente. Mas vamos tratar então nessa mesa de um dos tópicos originalmente pensados, que são os desafios climáticos e o papel dos municípios na gestão ambiental. Para abrilhantar essa mesa e trazer os aspectos desse debate, a nossa convidada é a professora Sandra Mon, que é professora da Universidade Federal do ABC. A Sandra é doutora em Ciência Ambiental pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado no Departamento Europeu de Planejamento de Culturas, na Faculdade de Planejamento Espacial da Universidade Técnica de Dortmund, na Alemanha, e atualmente é professora associada da Universidade Federal do ABC e coordenadora do Global Spring Network. Ela tem uma atuação no campo do planejamento territorial, com interface com temas ambientais como mudanças climáticas,
recursos hídricos, áreas protegidas, e também é interessada em temas relacionados com teorias, sistemas e práticas de planejamento, gênero e planejamento, transições e soluções baseadas em tecnologia. Então, será um prazer a gente poder receber a Sandra para fazer esse diálogo com a gente. Por favor, Vanessa, você pode subir a Sandra também para mim dialogar com ela aqui. Sandra, eu já te passo a palavra, eu só queria te situar e situar também aos que nos assistem, né, de que da importância que esse tema passa a ter para a sociedade como um todo. Nós somos um grupo de pesquisa que surgiu em 2017 e tem trabalhado uma série de temáticas, né, muitas delas relacionadas ao planejamento governamental no município, o lugar do município no planejamento governamental. Temos trabalhado também a análise, a estruturação de diferentes políticas públicas, sobretudo no campo da assistência social, mas também em políticas educacionais, e nós sentimos necessidade de trazer esses temas tão prementes na agenda nacional e na agenda global, trazê-las para esse diálogo também com o nosso grupo de pesquisa, no sentido de poder também compreender um pouquinho melhor essas temáticas relacionadas à gestão urbana e à questão ambiental. Sabemos todos que no Brasil as atribuições, né, ou as competências relacionadas à questão ambiental, elas estão mais fortemente relacionadas à atuação dos governos estaduais e do governo federal, mas é o município quem está no dia a dia atuando lá no manejo de resíduos, numa série de aspectos que estão diretamente relacionados com a atuação municipal. Então, assim, ao trazer esse debate, situando, né, do porquê nós queremos fazê-lo, porque a ideia é que ele possa abrir também um campo de estudos e de uma reflexão mais sistemática do NUPEGEM, e foi em função disso, né, a proposição desse tema nessa mesa do seminário do NUPEGEM, e em que a gente possa dialogar, ou tratar de algumas questões orientadoras, né? Por exemplo, que tipo de questões? Como a questão climática é hoje um desafio global, planetário, né? E dessa forma, como que essa agenda global ela vai impactar sobre os governos municipais, né? Há espaço para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras na gestão ambiental municipal, em que o tema cuja atuação é muito mais predominante, né, pelos estados e pela União, como eu falei anteriormente, né? E quais os desafios futuros para a implementação de políticas de gestão ambiental pelos municípios brasileiros. Então, essas são algumas questões que nos instigaram a poder promover esse debate, e ficamos muito felizes de poder contar com a tua participação, tua expertise e teu conhecimento nesse tema. Então, Sandra, passo a palavra e agradeço mais uma vez a tua disponibilidade para participar desse nosso seminário, falando desde Berlim, né, onde a Sandra se encontra agora, o que nos deixa ainda mais alegres pelo seu desprendimento em poder participar. Muito obrigado, Sandra. Obrigada, Diogo. Em teu nome, agradeço aí ao Núcleo, né, no NUPEGEM, pela oportunidade e o convite de poder trazer também as discussões presentes no nosso programa de pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território, da UFABC, e também do Laboratório de Planejamento, que é um laboratório que discute vários desses temas que eu vou passar hoje aqui, para a gente poder debater, né? Então, agradeço e realmente eu estou confusa aí de 4 horas a mais, agora são mais de 8 horas aqui, mas entendi que quando você fez o convite, né, eu estou aqui a trabalho, que seria uma oportunidade de fortalecer aí os laços entre os núcleos e as pesquisas, os laboratórios e as universidades, porque, afinal de contas, o desafio é grande.
E esse diálogo entre o planejamento e as políticas públicas, ele é fundamental. Bom, eu acho que eu começo aqui, vocês estão vendo a minha apresentação? Oi? Sim. Ah, tá. Obrigada, gente. Desculpa, é que eu não consigo vê-las e vê-los, então eu acabo que preciso de um retorno. Então, agradeço também a presença de todas e todos aqui nesse debate, hoje à tarde para vocês, né, nessa discussão, e o objetivo, então, é tratar de forma mais ampla dos desafios municipais à gestão de políticas urbanas e ambientais. Para abordar esse tema, eu desenhei quatro momentos ou tópicos aqui da apresentação, né? Um primeiro, que são as bases para uma análise das políticas ambientais e urbanas, ou seja, trazer algumas referências, porque quando a gente fala de políticas ambientais e urbanas, podemos falar de muita coisa, obviamente, mas a ideia aqui é ter alguns parâmetros para fazer essa análise que eu vou apresentar e discutir com vocês. A partir daí, então, trazer uma evolução das políticas ambientais urbanas e urbanas brasileiras em 3 tempos. É uma certa periodização desse processo mais recente de produção de políticas que tem impacto nas dinâmicas territoriais e também nos processos de planejamento e gestão municipal. O terceiro tópico trata de um tempo, que é o tempo presente, de uma certa continuidade e também de disrupção. Então, discutir um pouco o presente para daí a gente partir para um olhar aí para essas transformações que estão nos afetando e são rápidas, né? Inclusive, esse foi o tema, recentemente eu concluí um estágio pós-doutoral, inclusive aqui na Alemanha, tanto na TU Dortmund, como também estive aqui em Berlim no Ariteses, que é um instituto interdisciplinar de relações sociedade e ambiente, e um dos meus temas são essas rápidas transformações. Isso interessante porque isso foi 2018, 19, foi antes da Covid, e já naquele momento, sem a pandemia, que eu acho que acelerou esse processo, tanto espaço-tempo, né, que é uma questão que as mudanças climáticas já trazem, essa diluição das fronteiras, problemas que têm uma temporalidade que escapam ao nosso domínio cotidiano, e já era tema na época para pesquisar, bom, como que é o planejamento nesse cenário, né, como fica. E aí eu falar um pouquinho disso e os desafios para as políticas ambientais e urbanas nos municípios brasileiros. Bom, sobre esse primeiro tópico, as bases, ele tem 3 blocos aqui. O primeiro, ele trata dos ciclos de planejamento, alterando sistemas. O que seriam os sistemas aí? São as estruturas institucionais e normativas, alterando as práticas, e aí tem o termo praticantes, que é um termo que eu acho bastante interessante para o planejamento, porque quem é o praticante do planejamento, ou quem faz a prática do planejamento? Não são só os técnicos, ou quem está envolvido na tecnoburocracia do Estado, por exemplo, dos municípios, ou no governo federal, ou nas autarquias, enfim, na administração pública, não são só esses os que fazem a prática do planejamento, são os praticantes. Os praticantes envolvem todos aqueles que, em alguma medida, vão desenhando esses sistemas e vão desenhando o planejamento. E aí, quando eu falo planejamento, eu estou falando principalmente do planejamento espacial, mas aí podemos desdobrar para o planejamento ambiental, em planejamentos mais setoriais, né, como de recursos hídricos ou mesmo de mobilidade, transporte, como foi falado antes, mas de forma geral, esse planejamento que envolve
em alguma dimensão, o espaço, o território, os praticantes desse planejamento são muito variados, eles não são só oriundos da tecnocracia, vamos chamar assim, ou da tecnoburocracia. São atores que também têm poder e tomam decisões. E também as culturas de planejamento, né, nesses ciclos. O que são essas culturas? São valores, conceitos, abordagens e técnicas que estão por trás dessas iniciativas. Então, por exemplo, um conceito que veio das últimas décadas em torno da sustentabilidade é um conceito que não necessariamente ele vai se ancorar em valores para todos os atores e todos os praticantes desse planejamento. Então, ele por vezes, ele está reproduzido, e aí vem os ciclos, né? A gente poderia até chamar de fases ou modelos e estilos de planejamento, como, por exemplo, a ideia da sustentabilidade, que vai trazer uma série de conceitos, aí vem resiliência, vem adaptação, vem vários conceitos que vão sendo incorporados vamos dizer assim, nos textos das leis, das políticas, dos planos, dos projetos, mas os valores que estão por trás desses textos ou que estão na base desses praticantes nem sempre são compartilhados. E daí é que vem o conflito, ou até já antecipando um pouco, uma das críticas já ao evento que terminou recentemente, né, da COP26, que, por vezes, se usa a própria narrativa, não a narrativa, mas a leitura dos documentos como uma forma de escapar de alguns compromissos maiores, mesmo estando lá descrito que o objetivo é atingir, alcançar sustentabilidade ou outro valor, outro conceito importante, né? Então, esses ciclos de planejamento, eles não são homogêneos, e eles também não se dão apenas num contexto local ou nacional, no nosso caso, né? Usando aí o local, entendendo mais o nosso nível nacional. Ele também se dá em nível global. Então, por exemplo, a virada comunicativa, que foi um modo de se planejar principalmente a partir da década de 1990 e nos anos 2000 também, no Brasil, a gente viu, principalmente com o Estatuto da Cidade, uma série de planos diretores participativos. Esse modelo de se planejar, ele vem com esse pacote, alterando sistemas, que são essas estruturas, alterando as práticas, ou seja, os praticantes do planejamento precisam se adequar ou entrar em conflito, ou resistir, ou serem motivados por essas políticas, e, como um pano de fundo, há uma cultura aí que vai se disseminando, tanto do ponto de vista dessas teorias, mas também das abordagens e das técnicas, que isso vai se processar na forma como esses processos vão acontecer nas suas instâncias. Um segundo bloco que é importante para a gente entender são as tipologias e a diversidade de instrumentos para a gente entender a forma como esses sistemas se organizam e como é esperada a prática, né? Então, por exemplo, aí voltando para os ciclos de planejamento, nós temos uma tradição, não só no Brasil, mas da política ambiental de forma geral, muito em torno de instrumentos de comando e controle coercitivos, do tipo pode e não pode, como, por exemplo, os licenciamentos, as autorizações, que é a tradição da política ambiental, e no caso do planejamento municipal, principalmente, planejamento territorial municipal, por exemplo, os zoneamentos municipais. Isso é uma tradição
de um modo de se fazer planejamento e que vem aí, de novo, vem um sistema, quer dizer, existe uma política municipal que cria um zoneamento, existe toda uma prática que envolve desde a prefeitura criar lá um setor, um cadastro, não é? Que vai registrar todos os imóveis, aí tem um processo que vai envolver uma autorização de construção ou não, que vai envolver um empreendedor do outro lado do balcão, que por sua vez movimenta o mercado imobiliário, e que vai lá na Câmara de Vereadores fazer pressão para, muitas vezes, alterar essas leis. Então, isso é um conjunto que opera com um certo modo, em certos ciclos, ou fases, ou etapas, não entendendo etapas consecutivas, porque nós vamos ver, inclusive, que há processos disruptivos, né, nesse caminho, né, por uma razão ou outra, mas envolve um conjunto que movimenta essas políticas públicas, vamos chamar assim, no âmbito municipal, ambientais e urbanas. Vejam que aqui eu estou trazendo um repertório para dialogar com vocês que vem das teorias de planejamento, né? E que eu acho que é interessante, que ele é complementar aos modelos teóricos de análise de política pública. Eles se complementam. E aí, só lembrando, o terceiro bloco de questões importantes aqui para a gente analisar as políticas ambientais e urbanas brasileiras são lembrar das competências, né? Então, para o município, a competência ambiental ela é suplementar e comum, respeitada, né, as atribuições de cada nível aí responsável, né, seja o Estado por questões mais regionais, o nível federal responsável por regras gerais e o município por questões locais. Só que aí, na competência administrativa, ela é comum, ou seja, eles vão operar simultaneamente, respeitado esse ordenamento e também a questão das especificidades, ou seja, é possível tornar a lei mais restritiva, mas não suprimir questões das regras gerais no nível local. Bom, do ponto de vista urbano, as competências, bom, quando eu falo aqui de competências, só lembrando, falando aqui de competências constitucionais, né, aí a gente já tem um marco temporal, que é a Constituição de 88, que vai reorganizar essa estrutura, ou como esse sistema vai funcionar nas suas diferentes esferas. Na competência urbana é interessante porque se fala sempre dessa competência exclusiva administrativa do município no ordenamento territorial, né? Na gestão do uso e ocupação do solo, plano diretor como principal instrumento, e uma competência legislativa suplementar no que se refere ao direito urbanístico, ou seja, as diretrizes gerais, que são também pelos entes acima, são produzidas, mas que podem ser complementadas no nível local, ou é desejável que seja complementada no nível local. Mas as regras gerais ainda remetem aos entes, aos outros entes federativos. Mas aqui tem uma observação interessante, que a autonomia do município nessa matéria não é incondicional, devendo sempre observar eventuais interfaces no exercício dessa competência com a União ou com os estados. No que se refere à competência legislativa, isso fica mais evidente. Agora, quando se fala da competência administrativa, essa ideia de competência exclusiva, aqui nós já vamos começar a fazer uma costura com a política ambiental, com as duas políticas a seguir que eu vou citar aqui embaixo, a de risco e de recursos hídricos, na medida que o município não tem essa autonomia tão exclusiva assim. Inclusive, no texto constitucional há no que couber, se não me falha a memória, está não entre parênteses, entre vírgulas, né? No que couber, significa que outros instrumentos
desses, né, mais tradicionais, inclusive de comando e controle, como o zoneamento, os zoneamentos, né, ecológico e econômico, as áreas protegidas, que também são instrumentos bastante com muito poder, né, de definição do uso e ocupação do solo, eles estão acima da competência municipal. Então, o município não pode, no seu plano diretor, chegar numa área de proteção, uma área protegida, nível federal ou estadual, uma unidade de conservação, e alterar a seu critério. Então, existem limites para essa competência do município no seu ordenamento do território. Bom, outras políticas setoriais relevantes, eu tive ontem, aproveitei e ouvi a palestra de abertura aqui desse evento com o professor Fernando Abruzzo, e ele falou várias vezes na fala dele, que foi excelente, sobre política de recursos hídricos, né? E aí é interessante lembrar que na política de recursos hídricos, quando ele falava, né, da descoordenação das políticas, a política de recursos hídricos, como uma política nova no cenário da política ambiental brasileira, ela não trouxe uma competência, não a política, mas isso já na Constituição, né? Não existe a dominialidade da água para os municípios, né? Na verdade, ela é restrita à União e aos estados. Mas os municípios, eles são parte da estrutura dos comitês de bacia, e na política também vai ficar claro que cabe ao Poder Executivo Municipal promover a integração das políticas locais de saneamento básico, aí sim, né, uma competência municipal muito importante, de uso e de ocupação e de conservação do solo e do meio ambiente com as políticas federal e estadual de recursos hídricos. Então, mesmo não tendo a dominialidade, no âmbito dos recursos hídricos, o município tem um papel muito importante. E, finalmente, o risco. Também, do ponto de vista das competências, há um papel central para a União, mas a política nacional, da mesma forma como a de recursos hídricos, atribuiu uma série de competências administrativas aos municípios relacionadas à proteção e defesa civil. Bom, por que eu estou trazendo esse pacote aqui de aspectos aqui para a gente analisar? Porque quando o tema aqui dessa discussão a gente fala em descoordenação, nós vamos ver que quando nós olhamos para o enfrentamento da problemática ou da emergência climática, se quiser usar esse tema, no âmbito de uma perspectiva ou de uma perspectiva de alcance de uma justiça climática, no enfrentamento de vulnerabilidades, nós precisamos ajustar todas essas partes, né, dessa estrutura. Não é possível se fazer o enfrentamento do que temos pela frente movendo apenas uma política em específico, como é o caso das políticas mais relacionadas às mudanças climáticas. É toda essa engrenagem aqui que diz respeito ao território e ao ambiente onde esse município se localiza e se insere, tanto no nível restrito ao seu espaço, né, territorial, assim como as suas conexões, por exemplo, os recursos hídricos, é que vai ser necessário ajustar todas essas partes para se movimentar, a fim de alcançar o que a gente chama de resultantes ambientais. Bom, prolonguei um pouco aqui, mas agora aqui eu vou passar rápido para a gente também ter tempo para o nosso debate aqui. O segundo ponto aqui da fala, usando essa estrutura aí que eu falei dessas três bases, nós temos uma evolução das políticas ambientais e urbanas em 3 tempos. O primeiro, que seria na verdade, são 3 gerações de políticas ambientais e urbanas. A primeira geração, se vocês observarem aqui,
como que está organizada esse quadro, eu queria chamar a atenção para vocês das 3 últimas colunas, que são os principais instrumentos, e aí recuperando de novo essa discussão sobre essas tipologias, a diversidade, os recortes territoriais e os espaços institucionais que essas políticas criaram. Todas essas políticas, elas vão ter um alcance no nível municipal de alguma forma, dada a competência do município de gerenciar esse território, né? Então, o início aqui desse processo é com a Política Nacional de Meio Ambiente, CISNAMA, que é anterior à Constituição Federal, mas ela traz um rol de instrumentos que são implementados até hoje, nem todos, né? Alguns não saíram muito do papel, principalmente aqueles que se referem a instrumentos informativos, mas a gente vai ver que aqui se organiza, então, esse sistema nacional que vai, a Constituição vai acolher várias das propostas aqui colocadas e ele se sustenta, inclusive é atacado até hoje, né? E já criando aqui os conselhos, né, nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, os conselhos de meio ambiente, e dentre os instrumentos, os mais conhecidos, aí a gente tem licenciamento, estudo de impacto ambiental, mas também zoneamento ambiental, espaços protegidos, como instrumentos importantes. Depois vem uma lei de 79, que foi a Lei de Parcelamento do Solo Urbano, né, que define aí essa área que não se deve ocupar, área não edificante, por exemplo. Trata da lei do perímetro urbano, que o projeto de parcelamento só pode acontecer dentro dessa área, o que vai fazer com que municípios se movimentem, tentando ampliar a área de perímetro para acolher interesses de parcelamento. E aqui, então, trata do município, área urbana e estados. Bom, aí a gente já entra também no capítulo da Constituição, né, que vai criar o instrumento do plano diretor até 20 mil habitantes, que, na minha avaliação, acho que já foi, não só minha, mas já foi um corte perigoso que foi feito, apesar de, né, terem outras regras aí que diminuem esse número, mas é um número imenso, cerca de, se não me falha, são 70% dos municípios brasileiros têm menos de 20 mil habitantes. Uma política anterior, que é a das regiões metropolitanas, que foi criando as regiões metropolitanas, que depois vai ser revista a partir do Estatuto da Metrópole, e o Código Florestal, que também começa antes da Constituição, mas pega principalmente ali após a Constituição, vai acrescentando novas exigências. Bom, por que eu estou chamando esse pacote aqui de primeira geração? Porque vocês vão ver que aqui a gente ainda está com um número um pouco limitado de instrumentos, recortes territoriais e espaços institucionais. Tirando aqui o Código Florestal, que trata dos biomas, quando ele fala das APPs, da reserva legal, né, que ele vai criando, da reserva legal que ele vai criando para cada bioma um parâmetro, os outros recortes tratam de recortes bastante tradicionais. Bom, aí, numa segunda geração, pós-Constituição de 88, já vai haver um incremento. Aí vocês vão observar aqui nas 3 últimas colunas que já começa a ficar mais cheinho ali de referências para se trabalhar, né? Então, a política de recursos hídricos, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e o Estatuto da Cidade, né? Então, aí a gente já vai ter uma diversidade maior de espaços institucionais, nós já vamos ter diferentes recortes territoriais, aparece a bacia hidrográfica, o Estatuto já vai falar que o município não trata, né, como, né, na lei de parcelamento ele se remete à área urbana, ele já vai falar território urbano e rural, criação de mais conselhos, né, nessas diferentes estruturas, e os instrumentos também vão
vão sendo incrementados. Então, a gente vai ter instrumentos econômicos aparecendo aí, né, como pagamento pelo uso da água, IPTU progressivo, transferência do direito de construir, outorga onerosa, já vai criando um corpo maior para as possibilidades desse sistema funcionar. E aí é interessante também, né, aproveitando a fala do Fernando Abruzzi na abertura, quando ele falava da cidadania que está, né, no acesso a direitos, a participação que está na Constituição, e essas políticas de segunda geração que vieram, todas elas pressupõem isso, elas estão colocando esse modelo de esses valores que estão contidos na Constituição em modelos implementáveis e criando estruturas para isso funcionar. E aí vem a terceira geração, vejam que não é à toa que a tela vai enchendo, que é esse ciclo das 2 últimas décadas aí, vamos dizer, o que eu estou colocando aqui como 2017, um ponto de inflexão nesse processo de implementação dessas políticas mais progressistas a partir dos valores constitucionais, dos pressupostos constitucionais. Então, aqui, a gente vai ter as diretrizes nacionais para o saneamento básico, que em seguida a gente já vai ver que ela foi alterada, a Política Nacional de Mudanças Climáticas, que aí ela traz uma novidade naquele momento, que são as metas de redução, linhas de crédito, os espaços institucionais também se alteram, quer dizer, a gente vai ter um comitê interministerial, fórum, rede, é o que eu falava no início, né, sobre o problema climático. Nós já não temos aí especificamente um recorte territorial. Claro que todos os entes estão mobilizados, mas trata-se de uma política fortemente ou totalmente amarrada em uma plataforma global que está discutindo metas e parâmetros. Então, é uma novidade nesse cenário de estruturação de políticas também. A política de resíduos sólidos, e aí também traz a possibilidade das cooperativas como agentes nesse processo, Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, uma política que veio, ela está muito vinculada à questão das mudanças climáticas, porque os eventos extremos que aconteceram em 2011, 2010 e 2011, desculpa, em 2008, Santa Catarina, 2011 no Rio de Janeiro, e 2010 também teve, se não me engano, acho que foi no litoral do Rio de Janeiro também, 2011 foi a região serrana, né? Trouxe, então, a emergência dessa política, e essa política, muitos novos instrumentos, ela recupera a bacia hidrográfica, que até então estava só lá na política de recursos hídricos, tratando de uma forma... Não é interesse da política ser setorial, mas, querendo ou não, é uma política setorial, e aqui a bacia, então, ela é entendida como base desse território vulnerável que precisa ser planejado, com vistas à proteção e defesa civil. A Lei de Proteção da Vegetação Nativa, que também ela vai reformular a política o Código Florestal, e muitas críticas, etc., mas dentro daquele contexto, entendo que ela traz avanços também, e aí ela fala dos espaços protegidos, biomas, rede de drenagem, o CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, e finalmente o Estatuto da Metrópole, que é uma política importantíssima para o nosso país, porque as maiores densidades, apesar de se falar que o Brasil é urbano, mas o território brasileiro não é urbano, o que é urbano, na verdade, a população está concentrada em áreas urbanas, mas o território é ocupado por
não por uma mancha urbana, na verdade, ele tem áreas rurais, áreas naturais, áreas com múltiplos usos, é um território bastante heterogêneo, e cria, então, essas novos instrumentos como o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI. Bom, e aí, já passando para o final aqui da minha fala, Diogo, eu estou falando com mais calma aqui, porque você me deu mais tempo, né? Estou entendendo que eu posso falar aqui. Que coisa, você me avisa aí do tempo, mas já estou indo para o final aqui. Bom, indo para o terceiro bloco aqui da apresentação, um tempo de certa continuidade de disrupção. Passando por esses 3 momentos aí que nós vimos da evolução das políticas pós-88, nós tivemos, desde 2017, que aí eu já vou explicar um pouquinho o porquê 2017, mas nesse ano, por exemplo, nós tivemos a aprovação de 2 políticas que a gente pode dizer que seguiram naquela linha evolutiva de incrementar o nosso escopo, o nosso sistema, que propicia um aumento das práticas e das culturas em termos de como planejar o nosso território. A primeira foi o cadastro, né, esse decreto que instituiu o Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas, ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. Esse é um desdobramento da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, que finalmente saiu. Então, aqui inicialmente tínhamos, né, 821 municípios já inseridos nesse cadastro, e com a obrigação, e esse decreto ele regulamenta isso, com a implementação de vários desses instrumentos da política. Ou seja, para enfrentar, esse decreto ele é muito importante, esse cadastro, para o enfrentamento das mudanças climáticas, né, dos efeitos das mudanças climáticas. O segundo, que na verdade é anterior, né, inclusive, que institui a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais. Esses 2, na verdade, eles entendo que eles vêm numa certa inércia tecno-burocrática, vamos dizer assim, em torno das políticas, seja de alguns atores que participam atores, inclusive fora do governo, que participam da elaboração dessas políticas, dessas propostas, mas principalmente da própria estrutura do Estado, que já tem, né, já vinha nesse desenvolvimento aí, nesses desdobramentos. Mas a política de pagamento de serviços ambientais é uma política que também vai atender a interesses da economia verde, que é o que a gente vai ver aqui na sequência, que as políticas que estão sendo transformadas, inclusive a bola da vez agora vai ser a alteração na Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é de 2009, mas já tem um projeto de lei correndo tramitando no Congresso. Durante a COP26, na verdade um pouco antes, o Executivo já fez uma outra proposta. Então, assim, o negócio agora está pegando. E aonde, naqueles aspectos onde há uma coalizão de interesses com economia verde, por exemplo, ou aspectos econômicos, a coisa anda. Mas onde aparecem restrições para determinados segmentos e setores, inclusive os textos dessas leis que estão sendo alteradas, eles são suprimidos, são alterados exatamente para garantir, vamos dizer assim, voltando para aquela temática dos valores, né, de como se expressa sem criar problemas considerando a agenda do atual governo. Bom,
Inclusive, agora me lembrei até também uma fala do Abrams, acho que ele falou em guerra cultural, né? Me veio agora fazendo essa costura aí também entre as falas, porque é um pouco isso. Então, há uma preocupação de tirar alguns temas sensíveis nessas revisões para garantir um texto mais que agrade, vamos dizer assim, aos setores mais nervosos com alguns valores embutidos nas nossas políticas pós-constituição e inclusive nas plataformas globais. Bom, falando das políticas disruptivas, a partir de 2017, aí tem um marco nas políticas urbanas que é um decreto ainda no governo Temer, que vai alterar o calendário das conferências das cidades, quer dizer, essa estrutura de conferências que foi criada com o Estatuto da Cidade, ela vinha funcionando super bem, e a previsão era ser feita em 2017, e aí faz um decreto jogando para 2019. Só que aí o que acontece em 2019? A extinção do Ministério das Cidades. Então, quer dizer, por enquanto, estamos sem conferências, e todo esse encadeamento, esse processo que vinha construindo desde a base, porque, diferentemente do sistema ambiental, Sistema Nacional de Meio Ambiente, nas políticas urbanas, nós nunca tivemos, de fato, um sistema com essa mesma estrutura, ou com esse mesmo corpo, né? Articulado e organizado, que, claro, incomparável com o SUS, mas o Cisnama é um sistema robusto, e tanto que incomoda, porque toda vez que alguém quer desmontar uma parte da política ambiental, é porque ela é, apesar das críticas, ela tem efeitos, né? Se ela não tivesse, ninguém se portaria com ela. Então, a política nacional, a política urbana, ela nunca conseguiu ter essa robustez. E essa descontinuidade aqui, a partir desse decreto ainda do Temer, alterando o calendário das conferências das cidades, foi um preâmbulo do que viria a seguir com o atual governo. Bom, aí nós temos também, ainda nesse mesmo ano, a Lei de Regularização Fundiária, que é uma lei bastante polêmica também, e aí ela vai se alinhar, o que está colocado ali em cima, com interesses de grupos e setores, em detrimento do interesse público ou difuso, no caso do meio ambiente também, e universalização de direitos. Em 2019, a extinção do Ministério das Cidades, que hoje ele está dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, e em secretarias muito setoriais, quer dizer, se perdeu essa unidade e a coordenação que o Ministério das Cidades fazia. Eu trabalhei bastante nesse período, não só eu, mas vários que têm a minha formação. Nós trabalhamos muito ali no período pós-Estatuto da Cidade, na primeira década aí desse novo século, que a partir das capacitações do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades produziu muito material, ou seja, foi um movimento que, mesmo que lá na ponta, nós tínhamos praticantes ou agentes que não estavam interessados com aqueles valores, por exemplo, de um planejamento participativo, mas se mobilizou. O governo federal ele fez um papel que eu até comparo agora, conhecendo também um pouco mais aqui a engrenagem aqui da União Europeia. Em alguns momentos dá para fazer um paralelo com o papel da União Europeia faz com os países aqui do bloco, né? Fazendo com que alguns países avancem em algumas políticas que eles não teriam, vamos dizer assim, na sua agenda, por conta dessas promoções que são feitas, né? E aí, a partir de recursos. Eu lembro, na época quando saiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, trabalhava numa associação de municípios que tinha um problema com uma barragem, e aí veio a notícia do governo federal que precisaríamos
que a região precisaria de um comitê de bacia para poder acessar os recursos. Então, assim, uma série de mecanismos criados, o governo federal, não só desse tipo, né, de financiamento, mas mecanismos também de formação e de informação, formação e informação, que foram dando corpo para essas estruturas. Bom, em 2019 também, inúmeras ações para a redução das representações nos conselhos, até aquela situação que foi para no STF, né, de orçamento, capacidade administrativa, muito sério, principalmente não só nessa estrutura do planejamento mais territorial, físico, mas também envolvendo o Ministério, a estrutura ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Desde sempre, mas a partir de 2019, ganharam força projetos de leis e emendas constitucionais que alteram o licenciamento ambiental, e aí um destaque para a Lei da Liberdade Econômica, que ela ali no seu... É isso que eu digo, que em alguns momentos o texto se alinha, as propostas desse período, elas se alinham para facilitar processos, né, que está ali, simplificação e flexibilização de processos de comando de controle ou de permissões. E nessa Lei da Liberdade Econômica, tem um modo ali de alguma forma, de fazer um licenciamento, vence o prazo, tem que licenciar, autorizações com licenciamento, me fugiu o termo agora, mas, enfim, reduzindo drasticamente o escopo do que seria um processo de licenciamento ambiental, com vistas à facilitação, simplificação de determinadas atividades consideradas até então passíveis de algum nível de controle e permissão. E também o novo marco do saneamento, que ele vai mexer, né, nas políticas de saneamento básico e vai trazer uma perspectiva muito alinhada aos interesses, né, numa agenda neoliberal, e que tira do interesse, vamos dizer, público no controle, no protagonismo, né, de garantir, por exemplo, a segurança hídrica. E aí até trazer um exemplo aqui de Berlim, que aqui foi ao contrário, né? Aqui houve uma concessão da água e eles recuperaram essa concessão para o poder público, em função de não se, enfim, não, a população e, né, a fiscalização desse processo entendeu que não estava sendo positivo. Bom, e a alteração, só para finalizar esse ponto, a alteração na Política Nacional de Mudanças Climáticas é uma dúvida, isso a gente está acompanhando agora, está quente esse debate, quer dizer, vamos ver de que forma isso vai andar e como vai andar, porque aí vem a pressão externa, né, sobre o governo federal, que é essa lógica da economia verde também, os fundos de investimentos e o setor agro mais progressista, em certa medida, do ponto de vista da economia, interessado, de fato, que o governo federal venha a ter um ajuste entre a sua proposta, vamos dizer, numa discussão, numa convenção, e aquilo que de fato é feito no dia a dia, que está mais aqui para esse rol de disrupções aqui que eu relacionei. Bom, para finalizar, já acabando mesmo, só lembrar quais são os impactos, então, das mudanças climáticas em área urbana. Aqui eu trouxe um quadro de um artigo do Cadernos Metrópole, de Spínola Ribeiro, com base em outros autores, que traz 3 blocos de mudanças, né? Mudanças nas condições médias de temperatura, precipitação, elevação do nível do mar, mudanças em condições extremas, chuvas extremas, ciclones, secas, ondas de frio, calor, mudança abrupta do clima,
mudanças na exposição, movimentos populacionais e mudanças biológicas. Bom, isso tudo tem impactos em áreas urbanas, né? Tanto do ponto de vista de demanda energética crescente, risco crescente de enchentes, já finalizar aqui com 2 mapinhas para mostrar para vocês sobre isso, inundações mais frequentes, escassez de água, maior preço dos alimentos, perturbações no sistema hidrelétrico, migrações das zonas rurais, maior demanda energética, enfim, acho que aumento de vetores de doença. Se a gente ler essa lista aqui, eu tenho certeza que na memória de vocês aí está vindo várias notícias aí do nosso dia a dia recente, que se encaixam exatamente nessas problemáticas. Bom, finalizando então, aqui é um dado recente da Munic, que é aquele estudo que pesquisa os municípios no Brasil, e eles fizeram um levantamento em 2020 de municípios com ocorrência de seca nos últimos 4 anos e municípios, aqui é em vermelho, né, e municípios com ocorrência de enxurradas ou inundações bruscas nos últimos 4 anos, em roxo aqui. Bom, é um número expressivo, na verdade, sem ocorrência ou que não relataram, a gente tem aqui em torno de 1.500 municípios com relação à seca, mais os que não se manifestaram, a gente tem em torno de 1.800 municípios, e 2.000 e alguma coisa, 2.000, quase 3.000 na verdade, em torno de 3.000 municípios que não relataram ocorrência de enxurradas ou inundações. Mas, se nós olharmos o quanto ocorreu, quer dizer, é um processo generalizado. E as enxurradas ou inundações bruscas, tanto um como o outro, eles, segundo os dados da Munic, eles aumentaram nesse período, em 2017 até 2020, quer dizer, aumentou o número de ocorrências e elas se agravaram. Há um registro também do impacto maior nos grandes municípios, e aí, de novo, né, onde há grandes concentrações populacionais, de novo, se por um lado é um paradoxo, né, das políticas ambientais e urbanas no Brasil, se por um lado nós temos nos maiores municípios, ou os municípios com maior contingente populacional, as maiores capacidades para movimentar essa estrutura toda que eu mostrei para vocês, esse sistema todo de planejamento, com todas essas possibilidades, por outro, são eles que estão recebendo de forma muito violenta, vide o caso da cidade de São Paulo, os efeitos de alterações, por exemplo, no regime de chuva, né? São Paulo, em 2014 e 2015, a região metropolitana foi altamente afetada por um quadro de escassez, e anualmente nós temos, as pessoas morrem na cidade de São Paulo por conta dos temporais, exatamente dessas inundações bruscas ou alagamentos que fazem com que a cidade se transforme em um lugar perigoso também do ponto de vista ambiental. Bom, gente, era isso. Desculpem, me prolonguei porque fui autorizada. Com certeza, Sandra, muito obrigado por essa tua apresentação. Acho que foi muito, muito instigante pelo panorama amplo que você traz, né, em termos de como isso, seja no marco normativo, seja na maneira como isso foi sendo incorporado nas políticas públicas também, e na atuação pública, e como isso reflete, vamos dizer assim, um quadro institucional que ele é bem mais complexo do que geralmente a gente costuma perceber, né, a questão ambiental, e eu acho que esse aspecto que você coloca, né, do
do aspecto territorial, que dialoga muito com a reflexão, vamos dizer, da gestão municipal que a gente faz, mas também ele nos remete, né, à necessidade de ser um tema que não só transversaliza diversas outras políticas, como ele se materializa num território que transcende os limites municipais, né, e que, portanto, é uma política que está diretamente ligada com essa necessidade de arranjos horizontais, né, não apenas esse arranjo vertical, né, União, estados e municípios, mas também esses inúmeros arranjos horizontais de possibilidades de atuação. Então, eu queria te agradecer por essa tua reflexão que nos ajuda, né? A ideia desse seminário, desse painel era assim também nos situar melhor nesse campo temático e do debate ambiental e a relação dele com a gestão municipal. Eu acho que você trouxe elementos muito importantes para isso, tá? Eu vou passar a palavra para o Rafael Aguiar, que é nosso colega de NUPEGEM, de pós-graduação aqui na URGS, é gestor municipal, é um secretário municipal de planejamento de uma cidade de São Paulo, e o Rafael vai cumprir um pouco o papel de ser o nosso debatedor aqui, Sandra, trazer questões que ele estava analisando aqui no decorrer da sua fala, e na sequência a gente abre, então, para as perguntas que vão chegando aqui pelo nosso canal. Rafael, está contigo, então. Boa tarde, Diogo, boa tarde, professora Sandra. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do NUPEGEM para debater esses temas que são extremamente importantes. As políticas ambientais, para mim, ainda são ainda mais importantes, porque eu moro em região de serra e numa região que, na maioria, é constituído por APA, então é uma área de proteção ambiental, então as questões ambientais, políticas ambientais estão sempre nos meus pensamentos, digamos assim, como gestor. Como o professor Diogo falou, eu sou secretário de Planejamento e Gestão também, além de doutorando no programa de Políticas Públicas da URGS, e achei bem interessante toda a sua palestra. Primeiramente, queria parabenizá-la, é um tema extremamente importante e que vem sendo desmantelado, digamos assim, ao longo desses últimos anos. Achei bem interessante o começo, quando você linka a questão dos instrumentos de implementação, que é uma agenda que a professora Luciana Leitinho Lima, que também é do NUPEGEM e que está nos assistindo e que já colocou um comentário sobre isso, então não vou entrar muito no mérito, sobre a questão de comando e controle e mais de normativas, de instrumentos que são mais coercitivos, né? A gente tem diversas leis ou diversas normativas que obrigam ou que limitam os municípios, ou a questão de construções em áreas de proteção ambiental ou perto dos rios. E isso é bem bacana, porque eu vejo que nos municípios menores, assim como o meu, que tem em média 15 mil habitantes, a gente tem poucos instrumentos informativos. As pessoas alegam que ou não tem conhecimento, ou as informações não são repassadas, ou que o município não tem. E a maioria, então, a gente envolve muito o que é mais usado, né, o que é mais mobilizado, pelo menos na gestão pública, são os instrumentos de comando e controle, realmente, que são as leis e que a gente faz de seguir. Só que, em contrapartida, então, o que cabe para o município, como você mesmo disse, né, a questão do controle e fiscalização das atividades de proteção e melhoria de qualidade ambiental. Só que o que nos falta é a questão de capacidade de fiscalizar. A gente não tem pessoas suficientes para que fiscalizem essas ações, e muitas coisas acontecem que não é do nosso conhecimento, né, e que depois a administração pública tem que lidar, porque isso gera diversos problemas. O que linka um pouco na questão que eu vou te fazer, né, que é a questão do que eles falam do super wicked problems, que é bem ligado com a questão de mudanças climáticas. A gente sabe que as questões climáticas geram diversos problemas sociais e que ainda são exacerbados por populações que são carentes, que são extremamente vulneráveis, como a gente viu lá em Brumadinho, o que aconteceu e que devastou a cidade, acabou com a cidade inteira,
foi uma questão ambiental, né? E aí muita gente questiona, isso é papel de quem, né? Papel da empresa, papel da prefeitura? Como que a prefeitura não viu isso antes? Como não tinha um plano de evacuação da cidade? Como que não previu que isso poderia acontecer e que quais problemas isso ia gerar? Então, a minha pergunta é assim, como as políticas ambientais e a questão ambiental é uma coisa muito intangível, e normalmente a ação pública é voltada para coisas mais imediatas, assim, eu vou fazer uma pavimentação de uma rua, eu consigo demonstrar. E o trabalho com uma política ambiental é um trabalho de formiguinha que a gente vai vendo ao longo do tempo. Como que a gestão pública, ou que os nossos governantes, enfim, as pessoas que desenham, implementam políticas públicas, possam produzir políticas públicas mais eficientes e que geram impactos nesses municípios, e para evitar esses tipos de problemas, né? Como evitar que chegue ao extremo e que isso gere mais problemas? É isso a minha fala e a minha pergunta. Agradeço. Diogo, eu respondo? Isso, eu acho que sim, Sandra. Ah, tá. A gente está aguardando as demais aqui. Tá bem. Rafael, prazer em conhecê-lo também, e parabéns aí pelo trabalho. Não é fácil estar na linha de frente. Eu trabalhei 10 anos numa associação de municípios e depois na academia também, no Instituto de Pesquisas Ambientais. Então, assim, a gente tem muito da prática mesmo, né, para se alimentar aí, para poder discutir. Realmente, eu acho super importante essa ideia dos praticantes. Isso é um conceito importante. Por exemplo, os praticantes que pesquisam o contexto de ciência pós-normal, eu acho super importante. O nosso programa também zela muito por essa articulação entre a prática e a academia. Muito bom. Bom, eu não tenho muito essa resposta da pergunta que você me fez, mas o que eu vejo, assim, a gente nem falou de políticas sociais aqui, mas o risco, por exemplo, ele é socialmente construído. Quer dizer, a problemática das mudanças climáticas, como a gente viu ali, pegando todos aqueles efeitos, impactos que vão causar nas áreas urbanas, né? Pegando as áreas urbanas, por exemplo. É o que eu comentei, é um certo paradoxo, porque os municípios maiores, eles vão ter essa capacidade para produzir. Então, por exemplo, o município de São Paulo tem lá uma secretaria, né, de mudanças climáticas, não sei se é exatamente esse nome, tem plano, tem diversos planos, tem gente super capacitada, mas tem um passivo do ponto de vista de vulnerabilidade social absurdo, que não é com uma política municipal que resolve, né? Você precisa ter uma política macroeconômica, você tem que ter uma política de desenvolvimento do país, que inclusive lide com essas questões regionais. E os pequenos municípios, assim, até voltando a falar de associações, consórcios, isso é super lugar comum falar isso, mas, por exemplo, as autoridades metropolitanas, as estruturas metropolitanas, para dar um exemplo, que elas não tratam apenas dos municípios grandes ou com grandes, né, com grande população, elas envolvem aqueles municípios pequenos que estão ali em volta com uma série de dificuldades, porque eles acabam recebendo, muitos deles, no caso da região metropolitana de São Paulo, um contingente muito grande de pessoas com baixa capacidade de renda, né, para prover por elas próprias uma habitação adequada. O Estado não fornece condições, terminaram os programas, né, de Minha Casa Minha Vida, etc., de apoio à provisão de habitação. Então, o que adianta, por exemplo, o município de São Paulo ir lá nas áreas de mananciais fazer projetos para tentar proteger aquela área? É enxuga gelo, não tem como. Você tem um modelo de desenvolvimento que constrói injustiça, né? Injustiça social, que constrói vulnerabilidade.
Então, assim, eu acho que tem uma dimensão técnica desse processo que cada vez mais nós vamos ter que pensar meios de fazer a gestão pública acontecer de uma forma, não na perspectiva da flexibilização, mas de uma forma que nós consigamos fazer de forma mais eficiente, eficaz, e não sei como também. Reduzindo os processos, se valendo de ferramentas de participação, de colaboração, eu não sei exatamente como, mas me parece que esse é um caminho, Agora, sem essa estrutura vindo do governo federal, principalmente, e aí não é só um problema brasileiro, né? Com essa virada neoliberal mundial, a gente está enfrentando isso em todos os países, na verdade. Então, diante, aqui está um problema seríssimo com as migrações também, e então, enfim, por isso que eu acho que também me parece que as plataformas globais são importantes, porque, querendo ou não, por mais que exista crítica, são elas que, de alguma forma, também colocam todos esses atores na mesa para discutir. Olha, não adianta cobrar de um país que tem uma trajetória de desenvolvimento super deficitária do ponto de vista de infraestrutura e passivos, né, de toda a ordem, cobrar um ajuste tecnológico, sabe, de redução de emissões, por exemplo, sem algum nível de financiamento. Realmente aí tem que concordar que vai ser muito difícil, não é? Então, bom, acho que é isso, assim. Não sei se mais confundido que respondi. Muito obrigado pela resposta. Não, você respondeu sim. Muito obrigado. Obrigado, Sandra, Rafael, pelos seus comentários. Eu queria te fazer te passar uma questão que veio aqui da professora Luciana Leite Lima, nossa colega aqui no PGEM, também do IFCH, aqui da URGS, que naquela caracterização que você fez das políticas, se nas políticas disruptivas houve mudança no tipo de instrumentos que eram tradicionalmente utilizados. É o licenciamento, né? Licenciamento está sob ataque. Licenciamento ambiental. E eu até, na semana que vem, tem uma defesa de uma orientanda do nosso programa, que eu orientei, que ela fez uma análise dos processos de licenciamento ambiental durante a crise hídrica na região metropolitana de São Paulo, e como eles, dado o estado de emergência, vamos dizer, por conta da escassez, como que o processo aconteceu, assim, de que forma que isso acelerou ou alterou o procedimento, né? Porque os estados de exceção, vamos chamar assim, não é exatamente, as excepcionalidades, os estados de emergência, eles acabam criando brechas para se fazer obras, isso não sou eu que estou falando, isso está na literatura, os casos de pós-desastre, por exemplo, mundo afora, eles criam janelas de oportunidade para se fazer intervenções que em estados de normalidade não seriam feitas. Elas seriam muito mais, vamos dizer assim, observadas e cuidadas, mas aí, precisa... Até a gente nós escrevemos um artigo sobre um caso lá em Blumenau, em Santa Catarina, que foi isso, assim, era um corredor verde que ia se concretar, e aí não foi aprovado pelo comitê, aí veio uma inundação, levou boa parte, né, teve um solapamento da margem, aí aquele projeto inicial que tinha sido descartado, ele entrou, né, um pouco diferente, mas ele entrou. Então, assim, só para dar um exemplo de como esses instrumentos também eles estão sob ataque. E aí, de novo, eu não concordo, inclusive as áreas protegidas, tá? Até se fala muito em São Paulo, por exemplo, a área de mananciais não serve para nada, porque aquilo está tudo ocupado. Primeiro, não está tudo ocupado, tem muita área verde. E segundo, se não tivesse, como é que estaria?
Então, o licenciamento ambiental também. Licenciamento ambiental. Mas se não tivesse, como que estariam? Né? Então, estão sim. Estão sob ataque. Então tá. Eu queria te fazer uma outra, não tem nenhuma mais vinda, então o bom de ser o moderador é que você pode usar mais a palavra, né? Mas eu queria fazer duas perguntas acompanhadas de uma reflexão, né? Acho que bem quando tu falavas e eu estava aqui mexendo nos meus bancos de dados, né? Então, se a gente for pegar daquilo que tu falou, né, da não obrigatoriedade dos municípios com até 20 mil habitantes de fazerem o seu planejamento, né? Nós estamos falando de quase 3.800 municípios, né? 68,2% dos municípios brasileiros. Claro que eles vão responder, juntando esses todos, por 15% da população, mas estão espalhados pelo território brasileiro de uma maneira bastante significativa. E comumente a gente consegue perceber, né, ou ganhar uma maior visibilidade quando você, e com o avanço, vamos dizer, das mudanças climáticas, as implicações que teve, que salta aos olhos, né, aquela enchente na Alemanha, lá em regiões que nunca tinham sido afetadas daquela maneira, inundação no metrô na China, no metrô de Nova York, né, aquelas cenas impressionantes. Então, isso parece que ganha essa visibilidade muito quando acontece em espaços, né, urbanos mais densamente povoados, mas nós temos uma situação muito crítica também nesse Brasil interiorano, né? Então, como é que você vê também em termos de possibilidades de atuação desse conjunto de municípios, né? Mais interioranos, municípios pequenos, como é que eles podem também desenvolver ações que canalizem um pouco de energias em torno de uma agenda ambiental que possa, dentro das suas limitações, das suas dificuldades de infraestrutura, mas como é que eles podem desenvolver isso, né? A gente tem visto, por exemplo, no último período, uma ação importantíssima de um movimento social, que é o MST, numa expansão, né, da abertura de viveiros para produção de mudas, para uma política de plantio de árvores, né, que parecem ser ações simples, mas que elas vão tendo um impacto, né? Mesmo aí em Santa Catarina, que você deve conhecer bem o trabalho da IPAGRE, do programa de recuperação, né? Eu diria mais que recuperação, de salvação de nascentes, que eles fizeram, desenvolver uma tecnologia de baixo custo e alto impacto, muito importante. Então, eu queria que tu dialogasse um pouco com isso, Sandra. Como é que você vê essas possibilidades para esse Brasil interiorano, né? Que, para além, eu diria assim, das mudanças climáticas, está sendo pressionado pela soja, especialmente, de tudo que é lado, né? Então, esse é um primeiro aspecto. E um segundo, nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul por uma situação bem particular, que foi a aprovação, né, pelo governo do Estado e a bancada majoritária que ele tem na Assembleia Legislativa da privatização da Corsan, né, da Companhia de Saneamento aqui do Rio Grande do Sul. E que, junto com essa privatização da Corsan, a possibilidade, então, das empresas privadas atuarem, né? A gente tem uma experiência de uma PPP na área de saneamento, aqui na região metropolitana de Porto Alegre, envolvendo 9 municípios, e que, de certa maneira, ela reflete também o que está acontecendo em outros lugares do mundo, que é o quê? Empresas vindo para atuar na área tão crucial como é o saneamento, o abastecimento de água, que são empresas que não têm essa expertise, em grande medida delas financiadas por fundos de investimento, e que, então, não é uma questão só de capacidade financeira, mas também de know-how, de expertise, né, para trabalhar nisso. E nós estamos num caminho, né, como você bem citou, quando o mundo todo, que nos anos 90 fez processos de privatização do abastecimento de água, sobretudo, estão voltando atrás, nós estamos no caminho inverso agora. E, em grande medida, o que tem sido utilizado para pressionar para que isso aconteça é a baixa capacidade de atendimento, especialmente, não tanto na oferta de água, mas especialmente no esgotamento sanitário,
que o novo marco regulatório trouxe. Então, se tu pudesse explorar um pouquinho melhor nisso, né? Porque, na verdade, de novo, só tem o nome, né? Porque de Não, resto, nada, é né? lamentável, né? Bom, sobre o primeiro, só esse número aí dos 20 mil habitantes, ele, com relação ao plano diretor, ele não é tão terrível assim, porque tem outras exigências, e pelo trabalho que foi feito, inclusive pelo próprio Ministério das Cidades, hoje é muito baixo o número de municípios que não têm plano diretor, mas o problema não é ter o instrumento, ter o plano diretor. O problema, de novo, é o quanto esse plano diretor reflete, de fato, algum nível de interesse coletivo, público, sustentabilidade, ou ele é vamos dizer assim, tem uma letra lá bonita, etc., foi feita uma campanha, mas ele está sob pressão o tempo inteiro de alteração em função de interesses, né? E principalmente em cidades menores, uma das questões que aparece é a propriedade da terra. Em geral, você tem poucos grandes proprietários, não grandes propriedades, mas eu digo, as propriedades, elas são de grupos, né, ou de famílias, então, e que acabam tendo poder também na prefeitura. Então, essa escolha do município ser, vamos dizer, o portador acima de tudo, da gestão do uso e ocupação do solo, é um problema. É um problema no Brasil, sabia? Ele até foi também interessante a fala do Fernando, que ele vai recuperando, né, essa questão do municipalismo, da descentralização. Eu diria assim que foi demais isso, assim, do ponto de vista de não se ter alguma instância intermediária com alguma autoridade. A exceção são as regiões metropolitanas, mas isso também nunca saiu do papel, mas que fizesse esse ordenamento do território, sabe? Porque você depender da capacidade institucional e política, veja bem, esses pequenos municípios, a gente não está falando só das dificuldades da prefeitura ou dos agentes, como o Rafael falou, né? Da fiscalização, não tem que fiscalize, aí teto de gasto, e, enfim, tem uma série de servidor público no Brasil venderam essa ideia de que é a pior, né? Que é terrível, só gasta dinheiro, enfim. Então, e ao mesmo tempo, você sabe, assim, como é que se resolve isso? Não tem como o município dar conta. Então, se tivesse realmente alguma instância intermediária, e aí sim a gente tem os consórcios, as associações de município que tentam cumprir esse papel, mas mesmo assim é insuficiente, é insuficiente. E tem uma questão territorial aí que é absurda, né? Municípios com extensão de quase países, assim, municípios com uma extensão territorial enorme, é o caso, né, sempre dou o exemplo de Altamira, que se não me engano tem 150 mil quilômetros quadrados, se fosse um estado, eu acho que, bom, eu não vou dizer, não tenho certeza aqui, mas é 150 mil, em torno de 150 mil quilômetros quadrados, e 150 mil habitantes, alguma coisa assim. Aí você tem São Caetano, que é o inverso, tem 150 mil habitantes em 15 quilômetros quadrados. Então, assim, umas disparidades. Aí você pega o indicador de qualidade de vida de São Caetano, é altíssimo, porque, enfim, a cidade não tem nem quase o tamanho do condomínio, de um loteamento, né? Não, loteamento não, mas um condomínio. Mas enfim, eu não vejo mesmo, assim, Diogo, assim... E aí, sabe o que é o pior disso tudo? Que nós ficamos numa situação, porque a gente vai criticar essa estrutura que nós temos hoje, mas o que estão nos oferecendo, que é o que você acabou, é a segunda pergunta, né? O novo marco de saneamento, é pior, né? Porque a ideia é cada vez diminuir mais a capacidade pública, como
e transformando, vamos dizer, aquilo que seria um direito em oportunidades para negócios, né? Essa que e como você bem falou, quer dizer, a virada neoliberal ela já teve um período mundial, né, que foi ali, né, com o Consenso de Washington, Banco Mundial, que se fez uma série de iniciativas nessa perspectiva. Alguns lugares se voltou atrás, inclusive no próprio Brasil. Acho que a gente teve marcos aí que alteraram essa estrutura, que é esse caminho que estava se tomando, mas agora a coisa está vindo novamente com uma força muito grande, né? Então, eu não sei, eu acho que não tem como não passar por alguma dimensão. Até estava lendo sobre a própria COP26. Quem está pressionando, na verdade, é muita sociedade civil, né? Sociedade civil no Brasil vai ter que tomar até a experiência que a gente, na universidade, nós temos com o Comitê de Bacia do Alto Tietê, nós tínhamos assento. Nós nunca tivemos um assento. Aí nós pleiteamos um assento no Comitê de Bacia. E quando nós chegamos lá, conseguimos um assento, representação de universidade. Muito esvaziada a participação da sociedade civil, mas é preciso estar lá, é preciso questionar, é preciso propor, é preciso participar, não há outro caminho, sabe? E é isso, a esperança, eu acho que se tem aí também, é de alguma forma, como eu dei o exemplo aqui de Berlim, ver, com base no controle social, ou mesmo em outras estratégias de controle, como se recupera o interesse público nessas propostas aí políticas, né? Acho que o teu microfone está desligado, Diogo, desculpa. Perdão, depois de 2 anos dando aula, remoto, né? Sempre, né? Mas eu queria agradecer muito, tá, a tua participação, os aspectos muito ricos que você trouxe aqui, né, para a gente poder não só refletir, né, vamos dizer assim, de uma situação complexa e complicada que a gente vive, né, mas em termos de acadêmicos, né, de se pensar uma agenda de possibilidades de reflexão, de interação com outros grupos de pesquisa, né? Esse é um tema que ele obriga uma intersetorialidade e uma transversalidade por outras áreas do conhecimento, o que é absolutamente importante também para nós, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez teu desprendimento, teu interesse em participar. Queria agradecer também ao Rafael pelos comentários e todos aqueles que nos assistem nessa live, né, nessa atividade, que também ela marca o encerramento desse 4º seminário do NUPEGEM, e que a gente só tem a comemorar, não só pelos participantes, né, mas pela qualidade dos debates que foram feitos, né, pelas questões tão instigantes que foram colocadas, né. De vez em quando dava, assim, uma certa tristeza e desilusão, né, do desmanteling que vem acontecendo, né, mas temos que resistir, né? Temos que resistir, temos que também ter esperança, né, de que seja possível construir outras alternativas, outras políticas. Um fato salutar e também nesse aspecto da questão ambiental é como isso tem despertado, né, os jovens, né, tem despertado esse interesse na juventude em quero viver num mundo melhor, né? Bom, e de que maneira isso vai se traduzir em ação, em pautas, né? Eu acho que a gente tem muito ao que contribuir com essa reflexão. Então, eu queria agradecer a todos vocês e aos que nos assistiram, a Sandra, ao Rafael, e dar por encerrada essa sessão aqui, que certamente será muito assistida nas nossas aulas, nas atividades que a gente vai continuar desenvolvendo. Obrigado a todos e todas pela participação. Obrigada, pessoal.